Olá, queridos alunos do segundo G tarde, também dos segundos A e B noite, como vão? Tudo bem? Pessoal, mais uma semana se iniciando, né? Nesse dia 16 de novembro, um dia após as eleições que elegeu um novo prefeito em Juazeiro, né? E a gente, depois de passar dessa campanha eleitoral aí, volta tudo ao seu normal, tá? E nós continuamos aqui com as nossas aulas de história. Desta vez nós vamos falar, pessoal, após falar da Revolução Industrial, nós vamos falar sobre a situação dos trabalhadores, né? Visto que a Revolução Industrial trouxe grandes transformações para a vida das pessoas lá na segunda metade do século XVIII, começando lá na Inglaterra, se espalhando pelo restante da Europa e hoje praticamente todos os países do mundo, alguns mais, outros menos, mas são considerados países industrializados, né? Nós consumimos produtos industrializados. No entanto, uma grande transformação aconteceu na vida dos trabalhadores, das pessoas comuns, que antes viviam no campo, né? Não eram acostumadas com o relógio disciplinando o seu trabalho, né? O que marcava a hora de entrar no trabalho e a hora de sair, na verdade era o sol, né? E, no entanto, a partir da Revolução Industrial, a vida dessas pessoas passou a ser controlada pelo trabalho, elas deixaram a zona rural, passaram a habitar no meio urbano, em cidades sem infraestrutura que pudesse acomodar tantas pessoas, tá? Sem sistema de esgoto, de água tratada, sem energia elétrica ainda naquele período. Tá? Em situação muito difícil essas pessoas viviam, e nas fábricas também a situação não era boa. As jornadas de trabalho elas chegavam às vezes a 14, 16 horas por dia. O descanso semanal não era remunerado, não havia direito a férias, né? Não tinha uma seguridade social que pudesse atender o trabalhador em momento de doença ou pudesse ampará-lo quando estivesse na velhice. Então os trabalhadores trabalhavam muito, ganhavam pouco e não tinham nenhuma garantia. Essa era a situação dos trabalhadores no início da Revolução Industrial, ainda no século XVIII e início do século XIX. No entanto, os trabalhadores começaram a reagir a essa situação de exploração, né, e de dificuldades pelas quais passavam, tá? E a primeira forma de reação dos trabalhadores foi colocando a culpa nas máquinas, né? Ainda na Inglaterra, no início do século XIX, num movimento que ficou chamado como ludista, tá? Isso porque o comandante desses operários que se revoltaram contra a exploração, né, chamava-se Ned Ludd, e eles acreditavam que as máquinas eram culpadas por toda aquela situação de miséria, de dificuldades que eles passavam. E esse movimento ele consistia em invadir os estabelecimentos, né, industriais, quebrar as máquinas, incendiar o prédio, tá? Foi um movimento que ganhou muita força lá no ano de 1811 ainda, porém, pouco a pouco esse movimento foi sendo controlado, a polícia prendeu algumas pessoas foram enforcadas por conta disso. Pessoal, mas os trabalhadores ainda assim continuaram na luta e começaram a se organizar em sociedades de ajuda mútua, que funcionava da seguinte forma: todos contribuíam com uma parte
colocada numa caixinha, e no caso de alguém adoecer, de alguma situação de extrema necessidade, de um companheiro, de um colega de trabalho, né, eles pegavam esse dinheiro que tinha sido colocado nessa caixinha e davam àquela pessoa para que ela passasse aquele período de dificuldade, tá? Essas sociedades de ajuda mútua deram origem ao que nós chamamos hoje de sindicatos, os sindicatos dos trabalhadores, onde os trabalhadores se organizam, né? Tem um sindicato que é legalizado, né? O governo reconhece esses sindicatos, e esses sindicatos eles lutam por melhorias para a classe trabalhadora, inclusive na hora de negociar salários, tá? E direitos trabalhistas. São esses sindicatos que tomam a frente para defender os trabalhadores. Nós temos o sindicato dos trabalhadores no comércio, né, dos comerciários, sindicato dos servidores públicos municipais, tá? Sindicato dos servidores, dos trabalhadores na indústria. São alguns exemplos de sindicatos que existem hoje, que tiveram origem nessas sociedades de ajuda mútua, ainda lá no início do século XIX. Mais tarde, os trabalhadores começaram a exigir a participação de trabalhadores nas eleições, tá? E lá por volta do ano de 1830 surgiu um movimento chamado cartismo, onde os trabalhadores faziam uma carta, um abaixo-assinado, com milhões de assinaturas até, e entregavam ao parlamento inglês, exigindo, né, alguns direitos trabalhistas, e até exigindo também a participação de trabalhadores, né, nas eleições, tá? Esse movimento cartista chegou a conquistar alguns direitos trabalhistas, como a diminuição da jornada de trabalho para 10 horas, né? O que já era um grande avanço. Hoje nós trabalhamos 8 horas, já achamos muito, né? E foi uma conquista para aqueles trabalhadores ali, o trabalho de no máximo 10 horas. Também a regulamentação do trabalho de crianças e de mulheres, né, foram conquistas desse movimento cartista, dessas cartas, né, como funcionavam como abaixo-assinados que eram entregues ao parlamento inglês. Mais tarde surgiram os socialistas, né, até entre a elite, né, começaram a surgir intelectuais que que perceberam essa exploração da classe trabalhadora e se comoveram com toda a sua situação de exploração, de miséria em que vivia a classe trabalhadora. Surgiram nomes como Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon, que defendiam reformas na legislação que pudesse conceder aos trabalhadores certos benefícios, diminuindo essa situação de miséria e de exploração. Esse movimento ganhou o nome de socialismo, um movimento que defendia que através de reformas, da participação de trabalhadores, né, de representantes dos trabalhadores no parlamento, aos poucos essa situação de exploração vivida pelo trabalhador, ela seria diminuída. No entanto, também por essa época surgiram pensadores criticando os próprios socialistas, né? Porque diziam que eles não apontavam uma saída para o fim da exploração, apenas para amenizar essa exploração, mas não para superar essa exploração. Foi aí que surgiram pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels, que defendiam chamou esses primeiros socialistas de socialistas utópicos, né? De que na verdade o que eles estavam pensando era um sonho que nunca iria se concretizar, porque enquanto existisse
o capitalismo, existiria a exploração do trabalhador pela classe burguesa. Era preciso superar esse capitalismo, acabar com a classe burguesa. Os trabalhadores unidos promoverem uma revolução, tomarem o controle do Estado e esmagar com a classe burguesa, pondo fim ao capitalismo, né? E aí na ideia deles, nós teríamos um sistema onde não haveria mais exploração do homem pelo homem, tá? Eles deram nome a esse socialismo deles aí de socialismo científico, em oposição ao socialismo utópico, que eles diziam que não apontava, né, a superação da exploração, por conta que ainda se admitiu o capitalismo nos socialistas utópicos. Pessoal, mas mesmo depois do socialismo científico, ainda surgiram outros, né? Outro movimento chamado de anarquismo, tá? Que dizia que enquanto existir o Estado, né, vai existir a exploração do homem pelo homem. Enquanto existir o Estado, esse poder, né, esse poder público que administra a sociedade, que tem poder de julgar, de punir, tá, de prender, então sempre vai ter a exploração do homem pelo homem. Então eles criticavam o Karl Marx e Friedrich Engels, porque eles não admitiam a existência do Estado. Para eles, para os anarquistas, era preciso superar até o próprio Estado, acabar com o Estado e vivermos numa sociedade sem a existência do Estado, né, onde os trabalhadores se organizariam, né, para fazer segurança, para fazer alguma obra de infraestrutura, seria tudo sobre a organização livre dos trabalhadores, mas não com a existência do Estado, tá bom? Pessoal, e até hoje nós temos assim essa divisão no movimento trabalhista, no movimento socialista, né? Existem aqueles partidos hoje que são considerados de centro-esquerda, que defendem reformas em favor da classe trabalhadora, mas nós temos os de extrema-direita que defendem uma revolução, né? E da extrema esquerda, extremando ainda mais que a extrema esquerda, os anarquistas que não admitem sequer a existência de um Estado, tá bom? Mas todos esses movimentos de trabalhadores trouxeram conquistas, né? A luta dos trabalhadores foi válida porque hoje nós temos uma conquista de direitos, né, com relação à jornada de trabalho, a férias, né, alguns benefícios que os trabalhadores foram conquistando ao longo do tempo, tá bom? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Será passado também já a atividade relativa a essa aula, tá? E vocês leiam os livros didáticos, o livro didático de vocês nas páginas 139, 140 e 141, para melhor entender o que foi explicado aqui, tá? E resolvam a atividade que será passada em seguida, tá bom? Que todos vocês tenham uma semana abençoada por Deus e um forte abraço a todos.